Estamos ao vivo, que alegria ter você conosco. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo inteiro. Agora são 19 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília e hoje a minha convidada é uma mulher do mundo que acabou de voltar de Portugal. Ela estava em Lisboa lançando este livro que está aqui na minha mão. Olha só que bacana. Deixa eu até abrir aqui melhor. Olha aí, você pode ver. É a Chica da Silva, um romance muito interessante. Nós vamos falar disso e de muitos outros assuntos. Olha o que tem, olha o que te espera hoje. Será que o Brasil é um país racista? O que pensa a minha entrevistada? Como é que a escravidão influenciou e influencia a vida dos pretos brasileiros atualmente? Como é que a gente pode diminuir o racismo? Afinal, o que é o racismo estrutural? A gente tem que ser antirracista? Isso é importante? Será que todo mundo consegue? E a minha convidada, hein? Será que ela já sofreu preconceito racial, já foi discriminada? E por que ela resolveu lançar esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, esse romance histórico da Chica da Silva? E será que ela sempre foi mostrada corretamente? Já teve filme, já teve novela com ela, ou é uma personagem diferente disso? É disso tudo que a gente vai conversar e a gente quer saber também quem foi a Chica da Silva, né? Quais são as características que pouca gente conhece dela? Será que a gente pode traçar um paralelo entre ela, que viveu até 1796, e as mulheres pretas de hoje? Enfim, o livro é uma realidade, é ficção. É disso tudo que a gente vai conversar. Vamos conversar sobre a carreira da minha convidada, sobre a história dela também no jornalismo, enfim. E eu gostaria de dizer que a minha convidada já foi produtora, editora, repórter, hoje ela é jornalista, escritora, pesquisadora, ativista e apresentadora de telejornais. Joyce Ribeiro, seja bem-vindo ao Ping Pong com Bonfá, ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Olá, Bonfá. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, falando com seu público, nessa conversa. Obrigada. Estou feliz de estar aqui, trocando com vocês. Aproveite que nós estamos ao vivo, você pode mandar seu comentário, sua pergunta para Joyce Ribeiro, que ao longo da entrevista a gente vai respondendo. Já tem o Moisés Espírito Santo com a gente, a Maria Moreira, a Janaína de Souza, a Josefa Batista Feitosa. Vão colocando também de onde vocês são, a cidade, o estado, que a gente vai lendo aqui. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Bom, eu tenho que dar uma explicação para vocês. A gente chamou essa entrevista já uma ou duas vezes e, infelizmente, essa semana eu tive um problema de saúde, problema grave. Tive que fazer um cateterinho de emergência, recebi centenas de mensagens de solidariedade, muitas orações, então eu queria aqui de público agradecer pelo carinho, pela preocupação dos amigos, dos fãs e dos desconhecidos. Graças a Deus foi um grande susto, e para a tristeza dos meus inimigos, que eu perdoo, o meu coração não tem nenhum problema, está 100%, foi um grande susto. Bom te ver bem, Bonfá. Eu fico feliz também, obrigado. Joyce, vamos abrir botando o dedo na ferida. O Brasil é um país racista? Bonfá, sim, vivemos num país racista. Um país que demonstra na sua forma de funcionamento, de tratamento dos afrodescendentes, das pessoas pretas, dos negros, que é sim um país racista, um país marcado pela exclusão, um país marcado pela dificuldade de ascensão das pessoas negras, um país onde os indicadores, quase todos eles, mostram a dificuldade de ser negro no Brasil, de ser de classe baixa no Brasil, coisas que se misturam muitas vezes, quase sempre, né? Quando a gente pensa em excluídos, em periferias, em pessoas em condição de vulnerabilidade ainda no Brasil, estamos falando em sua maioria de pessoas pretas. E isso tudo, infelizmente, é alicerçado pela nossa condição de um país racista, um país que ainda tem dificuldade de entender a necessidade de se respeitar todas as pessoas,
né, independentemente da cor da sua pele, de gênero, de orientações, de entendimentos sexuais, enfim, onde o ser humano ainda não é respeitado em sua plenitude como deveria ser. Olha, eu quero olha, nosso programa está indo para o mundo inteiro. A Rosa Nunes está vendo no México, ou melhor, a Rosa está em Rosa Nunes no México. Olha que legal. Está assistindo aqui a gente ao vivo. A Janaína está em Guarulhos, o Moisés disse que é de São Paulo. Enfim, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Vocês vão dizendo de onde vocês são, cidade, e mandando comentários e perguntas para a Janaína. Para a Joyce, perdão, a Joyce Ribeiro, que ela vai respondendo aqui ao vivo. Ela está relançando, ela acabou de lançar esse livro em Portugal, não é? É uma obra, e está relançando aqui no Brasil, pretende levar para os países da África, que é a história da Chica da Silva, mas com um olhar muito particular dela, a gente já vai falar disso também. E, Joyce, como é que a escravidão influenciou e influencia a vida dos pretos brasileiros atualmente? Bom, Fá, tudo que eu tenho ouvido de colegas que se dedicam única e exclusivamente às questões raciais, esse é um tema muito complexo, muito difícil de ser tratado e de ser solucionado, não? Estamos há séculos tentando, né, uma evolução efetiva, com uma solução de toda a problemática racial no Brasil, e isso se estende em outros países do mundo. Aí você me pergunta sobre como a escravidão se reflete nos dias atuais. Nós vivemos os efeitos da escravidão no dia a dia da população preta. E se a gente for lembrar dos indicadores que eu falei anteriormente, a gente pode pensar na questão do desemprego. O desemprego da população negra, a gente pode entender como um reflexo que foi sendo arrastado da falta de oportunidade que foi uma situação, né, colocada aos escravos que, após a escravidão, após, né, a libertação, não tinham não tinham um emprego, não tinham como garantir o seu sustento. E isso foi passando séculos e séculos, e a gente pode entender a questão do desemprego como um efeito, um reflexo da escravidão. Se a gente for pensar por outro aspecto também, muitas vezes eu vejo nas rodas de discussão com os meus colegas que são especialistas nas questões raciais, essa dificuldade de se entender que todos nós somos seres humanos com as mesmas potencialidades, as mesmas qualidades, que, se forem desenvolvidas e se encontrarem as mesmas oportunidades, gerarão frutos. Não, precisamos de oportunidades para florescer. E esse olhar de seres de segunda classe, isso é um reflexo também vindo da escravidão, não? De se olhar o outro ser humano, de se olhar o outro igual, como um ser que limitado em suas potências e suas características. Para citar duas questões que estão aí até nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de igualdade, de olhar o outro como igual, e quando a gente fala na privação de oportunidade dos dias atuais, eu entendo como grandes lacunas que foram rolando e arrolando da escravidão até os dias de hoje, sem dúvida. Bom, são 7 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. O João Paulo está no Japão, na cidade de Tomanu, entendeu? Ele está no Japão e olha que legal. É muito bacana isso. E tem gente do mundo inteiro, o programa é internacional mesmo. E você pode colocando aqui
a sua cidade, seu estado, que a gente vai, e a sua pergunta que a gente vai fazendo. Eu estou aqui ao vivo com a Joyce Ribeiro, ela é jornalista, ativista, apresentadora, pesquisadora, e está relançando aqui no Brasil Chica da Silva, esse romance de uma vida, esse livro muito bacana, a gente já vai falar mais dele, mas antes eu estou tratando aqui do racismo. E Joyce, você como uma observadora atenta, como uma ativista, como é que você acha que a gente pode diminuir esse racismo? E aí eu já emendo, a gente tem que não ser racista ou a gente hoje tem que ser antirracista? Eu diria que precisamos ser as duas coisas, né? Eu costumo dizer, falo muito com jovens, com estudantes, né? E aí nessas conversas sempre surge a questão da representatividade, né? Da necessidade de figuras negras em todas as áreas que podem servir de espelho. Acho que quando a gente fala em não ter mais racismo, né, em acabar com o racismo, que é o que todos nós gostaríamos que acontecesse. A gente fala em várias questões sociais, a gente fala de oportunidade, em melhorar os indicadores, a gente fala em possibilidade de educação para todos, a gente fala em solucionar e buscar caminhos que nos levem à melhora dos números do desemprego, a gente fala em saúde para todos, a gente fala em atendimento das periferias, a gente fala em apoio às mulheres, né, sobretudo as mulheres negras, quando falamos sobre o racismo, mas eu gosto de frisar também que falamos sobre a necessidade de uma mudança no imaginário social. Somos 56% da população brasileira, e esses 56% da nossa população precisam se enxergar, se olhar de maneiras positivas. Precisamos sim, cada vez mais valorizar a questão da representatividade, do se olhar e querer alcançar aquele ponto, e querer replicar tudo que aquela pessoa que pode servir de espelho nessa área, na outra área, o advogado, o médico, o administrador, a professora, o acadêmico. As crianças precisam ter a oportunidade de se olhar, se enxergar e querer se replicar de forma positiva. Tudo isso passa, obviamente, pela solução de questões sociais profundas, enraizadas há séculos na nossa sociedade. Posso te interromper? Assim, você é a favor, por exemplo, das cotas raciais nas universidades? Eu acredito que as cotas raciais são medidas, que a cota é uma medida essencial para se resolver uma problemática pontual. A cota, no meu entendimento, ela deveria ter tempo para começar e para acabar, entendeu? Deveria ter tempo para solucionar essa lacuna, esse problema. Não acredito que a cota deveria ser implantada para todo sempre, entendeu? O objetivo não é esse. O objetivo é resolver um problema, resolver uma questão pontual que precisa, sim, ser remediada, precisa ser solucionada no seu aspecto pontual. Então, eu sou a favor, sim, das cotas raciais e acredito que elas têm essa função de resolver esse problema da educação, esse problema de falta de acesso secular aos jovens negros, e deve ser usada como um remédio, como se fosse um remédio. Legal. E para quem está chegando agora, eu estou conversando ao vivo com a jornalista, apresentadora de telejornais, pesquisadora e escritora Joyce Ribeiro. São 7h20 pelo horário de Brasília, e nós estamos falando sobre racismo, sobre literatura, sobre o Brasil de ontem, o Brasil de hoje, o Brasil de amanhã, não é? E, Joyce, você já sofreu preconceito racial ao longo da sua vida? Você já foi discriminada?
Bom, Fá, ser negro do Brasil é enfrentar o racismo de diversas formas, né? Então, claro, já enfrentei sim o racismo e o preconceito. Eu sempre digo também que o racismo aqui no Brasil, a minha vivência, né? Cresci aqui, nasci aqui, é de um olhar racista muito especial, né? Um olhar que não se deixa revelar de uma forma tão escancarada, mas também que é muito claro para quem está sentindo, para quem passa por isso na pele quase que diariamente. Então, estar no convívio social é viver situações de racismo repetidas. Entrar numa loja, entrar num restaurante, entrar em espaços única e exclusivamente brancos. Não, a gente vive territórios demarcados muitas vezes pela cor da pele das pessoas. Em São Paulo, sobretudo, que é onde eu vivo, onde você ser a única negra dos espaços é uma situação que te coloca, né, nesses olhares de racismo e que expõe o racismo que é presente na nossa sociedade. E isso essa ainda é uma situação que acontece com frequência. Ainda é. Entendi. Bom, você que está nos vendo aí, está gostando da entrevista, curta, faça o seu comentário, a sua pergunta e compartilhe aqui o link da live com seus amigos, familiares, os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos espalhar nossa live por aí. A Rosa, que é do México, né, lá de Rosa Nunes, no México, ela disse: eu tenho a impressão que o racismo em relação à pele negra é o mesmo do mexicano quando dá certo nos Estados Unidos. Eles ficam envergonhados de sermos mexicanos e discriminam. É a opinião dela, aqui ela colocando, né, fazendo um comparativo com os imigrantes latinos nos Estados Unidos, não é? Que também são muito discriminados. É verdade, Rosa, eu morei lá, como eu morei em Miami 2 anos e era muito difícil fazer amizade com o americano, porque eles tinham um preconceito mesmo com a gente. Isso vale para os brasileiros, venezuelanos, mexicanos, bolivianos, colombianos, enfim, toda a comunidade latino-americana, né? Eu senti isso na pele, isso que você falou, quando eu morei nos Estados Unidos. Tanto é que eu morei 2 anos lá, não fiz nenhum amigo americano. Eu fiz amigos latinos, mas não fiz amigos americanos. Não porque eu não quisesse, mas porque tinha essa barreira. eles têm um distanciamento, assim, eles já olham para você e falam: esse cara não é americano, então tô fora. Já tá dá no olhar, né? Está no olhar, no comportamento, na forma como se veste, na forma como gesticula, a língua que a gente fala, o cabelo que usa, não é? E aí as pessoas, eu sofri isso na pele, é verdade. Joyce, vamos falar do seu livro, que eu li, recomendo. Você leu, que bom. Claro. Não, aqui a gente é jornalista de verdade. A gente tem que, né, tem que estudar, tem que ler. Aqui a gente só fala do que acredita e gosta, né? Então, esse livro aqui você pode encontrar em todas as livrarias virtuais, tem e-book também. Joyce Ribeiro, Chica da Silva, Romance de uma Vida. Bom, por que você resolveu escrever esse livro, Joyce? Me conte. Há 5 anos eu recebi um convite. Há 5 não, há 7 anos, porque o livro foi lançado há 5 anos, mas eu fiquei 2 anos escrevendo, né? Uhum. Então, há 7 anos. Eu recebi um convite da editora da época para contar essa história com um olhar diferente, pensando num paralelo entre aquela mulher do século XVIII e as mulheres dos dias atuais. E esse convite me fez brilhar muitos olhos para contar essa história. Primeiro porque era uma história que eu conhecia, como, né, os brasileiros quase todos conhecem e gostam dessa história, já tinham visto, assistido no cinema com a Zezé Mota, já tinham visto nas telas da TV, na novela com a Thais Araújo, outros livros já contaram a história da Chica da Silva. E ali eu tinha a oportunidade de trazer o meu olhar, o meu
o que eu imaginava que seria a vida dessa mulher lá no século XVIII, então fazer essa viagem de volta e pensar nas questões que ela enfrentou. Então, foi um convite que me amarrou de todas as formas, assim, e me deixou muito empolgada para realizar o livro. E foi o meu primeiro livro, né? Hoje eu já tenho o segundo livro publicado, mas foi o meu primeiro livro e foi um desafio, confesso. Primeiro, eu sabia que seria, mas eu sabia que seria tanto. Porque o jornalismo e essa vivência do jornalismo diário que a gente tem e das notícias do dia a dia do Hard News, como a gente fala, te traz um olhar quase que unicamente voltado para a parte técnica da produção de texto, né? E com a rapidez do dia a dia, e acaba uma notícia, já está de olho na próxima, porque em meia hora já tem mais um bloco de notícias que precisa estar feito para sair. Então, essa prática de muitos anos em jornalismo de TV me fez ficar muito condicionada nessa forma de trabalho, né, de produção de notícias. Mergulhar no livro foi uma viagem completamente diferente, né, e que eu podia tudo, eu podia viajar, eu podia romancear, porque é um romance, e eu poderia me permitir contar a história sob o meu olhar, não sob o meu entendimento. E tudo bem, as pessoas entenderiam que essa era a minha forma de pensar e fazer um romance histórico, não era um relato histórico como se eu fosse uma historiadora. Joyce, e como é que a Chica da Silva, que as pessoas têm uma ideia, e qual é o seu olhar da Chica da Silva? O que você descobriu Eu vejo dessa mulher que foi escrava? Sim, as diferenças, e eu falo que a Chica traz nuances que antes pouco reveladas ou, né, tratadas. Porque na pesquisa, Bonfá, eu vi que uma das características que mais me chamam e me chamavam e sempre me chamam a atenção quando eu falo da Chica da Silva foi a coragem dessa mulher. Porque voltar lá no século XVIII e pensar em tudo que ela passou, né, e viveu e enfrentou, também foi um exercício, né? Foi um exercício para mim, que sou uma mulher dos dias atuais e que tive que tentar ir me limitando às privações lá do século XVIII. Então, ser uma mulher contestadora, por si só, já era algo que não cabia naquele modelo de sociedade. Não. E ser uma mulher que nasceu na pior das condições, ela nasceu escrava, né? Uma mulher escrava no século XVIII. Então, tudo pesava sobre a vida dela da forma mais desfavorável possível. E ainda assim ela conseguiu manter as suas características de ser uma pessoa muito contestadora, ser uma pessoa que não aceitava abrir mão da sua personalidade e que ousou sonhar coisas que eram comuns às famílias brancas e de posses da época, sim, mas que eram inviáveis para uma mulher negra. Por exemplo, o fato de ter uma família, por exemplo, o fato de estudar os filhos, né, de dar estudo aos filhos, por exemplo, o fato de ter algum domínio sobre os bens da família, e ela assim teve, né, e ela assim fez. Então, ela foi essa mulher que se colocou, sim, à frente daquela sociedade da época, né? Eu que lendo o seu livro, eu fiquei com essa sensação que ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela foi corajosa, né? Foi corajosa, e sempre me perguntam, uma coragem para Chica da Silva, um exemplo de Chica da Silva. Ela foi uma mulher de coragem, ela foi uma mulher de luta,
E isso não é pouca coisa quando a gente se volta lá para o século XVIII, né? Não é pouca coisa em nenhum momento, né? Porque ser uma mulher de coragem hoje em dia, no século passado, já é muita coisa. Se a gente voltar lá no século XVIII, é um grande feito. Então, ela acreditou, sim, ela não se deixou curvar. Quando eu falo no livro que ela era uma mulher que não baixava a cabeça, né, que não se deixava curvar, que era toda autoestima. Acho que ela era uma mulher de autoestima, que tinha autoestima, ainda que o entorno fosse completamente desfavorável em todos os aspectos. Joyce, bom, nós estamos ao vivo aqui, são 7 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, nós estamos num domingão aqui trabalhando, fazendo essa entrevista, falando sobre história do Brasil, sobre racismo, sobre romance, enfim, sobre racismo no século XVIII, racismo nos dias de hoje, enfim, a conversa está super bacana, fica até o final, tenho certeza que você vai se surpreender. Está curtindo, curta aí, comente, compartilhe. Agora o ping-pong é assim, a gente fala de diversidade, de inclusão, de responsabilidade social, sustentabilidade e direitos humanos. Joyce, por que muita gente ainda vê a Chica da Silva como uma mulher excêntrica, escandalosa e imoral? Por que isso acontece? Olha, o que ficou no imaginário das pessoas justamente foi isso, né? Essa parte da personalidade dela que se sobressaía naquela sociedade. Então, é pegar uma característica que não era aceita no século XVIII, e isso foi se perpetuando até os dias de hoje. Porque uma mulher contestadora no século XVIII era uma mulher o quê? Inaceitável, escandalosa. Uma mulher que fazia valer a sua opinião era uma mulher que era o quê? Era agressiva, muitas vezes. Ela teve essa fama também de ser uma mulher de muita luta, ser muito agressiva. Por quê? Como defender suas ideias no século XVIII quando a mulher era completamente silenciada, não tinha voz, não tinha possibilidade de se colocar sobre nenhum assunto e de nenhuma maneira. Então, a tentativa de inserir suas ideias, né, de fazer valer sua vontade, já rendia a Chica a pecha de ser uma mulher. Ela é violenta, ela é escandalosa, ela é inadequada de todas as formas. Ela não pode, não deve ser aceita nessa sociedade. Vamos tentar barrar a figura da Chica da Silva e principalmente o que ela pode replicar nas outras, né? O que a figura dela e a ascensão que ela pode ter, o domínio que ela pode ter sobre outras mulheres pode render. Então, por isso esse olhar de reprovação. E que paralelo você faz da Chica da Silva lá no século XVIII e as mulheres pretas de hoje? Que dá para a gente... Quais os dramas e os medos são os mesmos? Mudou? Eu vejo e vi, escrevendo o livro e pesquisando, que muitas das questões que ela enfrentava são as mesmas enfrentadas nos dias de hoje, com outra roupagem, é claro, evoluímos sim, claro, avançamos em diversos pontos, mas ainda existem resquícios, né, de uma época de limitação, de repressão extrema das mulheres e de silenciamento total que ainda existem nos dias de hoje, que as mulheres ainda precisam lutar para isso. Por exemplo, o silenciamento sofrido por Chica da Silva e a vontade e a luta das mulheres para alcançarem esse momento de se expressarem de todas as formas, de fazer valer todas as suas vontades, de ter um outro posicionamento dentro de seus casamentos, dentro de suas famílias, dentro das empresas que elas ocupam e dentro das empresas de
algumas décadas para cá, essa luta das mulheres para alcançarem cargos mais de liderança dentro dessas empresas. Eu vejo que a conquista por espaço, que a Chica da Silva tentou lá no século XVIII, que nós mulheres ainda continuamos, né, essa luta, tudo vem nessa sequência, com outra roupagem, mas ainda nos dias atuais. A Chica é algo que eu gosto, falo no livro, é algo que eu gosto também de ressaltar bastante. Ela sempre foi uma mulher consciente do papel dos estudos na vida dos filhos dela. Então, as filhas todas, ela fez questão de que estudassem sim, e investiu nisso os recursos da família. Ela teve 14 filhos, né, 13 com o João Fernandes, e sendo 9 filhas. E ela sabia o quanto seria importante que as suas filhas estudassem numa época em que as mulheres não estudavam, né? As mulheres eram criadas para o casamento. Então, esse olhar de que o posicionamento da mulher poderia ser diferente de acordo com as suas próprias potencialidades desenvolvidas, né? Com sua própria oportunidade de fazer acontecer, isso ela teve lá no século XVIII. Isso hoje nós mulheres lutamos, né? Falamos tanto de empoderamento, tanto de fortalecimento uma das outras, algo que era prática de alguma maneira com outras ferramentas e com outros elementos, claro, né? Porque no século XVIII as coisas não eram tão claras assim, e obviamente não eram fáceis. Não são ainda nos dias de hoje, mas estamos falando de problemáticas que se aproximam ainda hoje. Entendi. Bom, quero agradecer aqui o Luiz Guilherme Cândido Honório, está nos vendo pelo Facebook, tem gente no YouTube, tem gente no LinkedIn, tem gente de todo lugar do mundo. A Maclay Ribeiro Borges diz que bom te reencontrar, bom, faça o seu fã, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilhe aí a nossa live com seus amigos e familiares, vamos espalhar essa live tão bonita e tão interessante aqui com a Joyce Ribeiro. E a Rosa te manda uma pergunta difícil, hein? Vou mandar. Difícil, vamos lá. Ai, meu Aqui Deus. no México se fala muito que o presidente brasileiro é racista. Você acha isso também, Joyce? Olha, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no segundo turno. Entrevistei os dois candidatos. E essa foi uma das minhas perguntas para ele, né? Por que as pessoas tinham essa ideia e enxergavam nele essa figura racista, né? E se eu acho isso, eu acho que as demandas da comunidade negra, elas certamente não estão sendo atendidas nesse governo, né? Assim como as demandas da comunidade LGBTQIA+, Concordo. as demandas, tantas outras demandas das ditas minorias, né? Ditas minorias. Da área cultural, né? Também. Da área cultural, do mundo das artes, do mundo das artes, né, como um todo, da literatura, não estão sendo atendidas. Então, não temos como enxergar na liderança do nosso país um impulsionamento, né, para as questões da diversidade, e estamos longe disso, essa é a verdade. Estamos longe disso e temos um governo falho nesse sentido, sem dúvida. Rosa, muito obrigado pela pergunta. Olha só, gente, o livro está aqui, deixa eu até diminuir um pouco a tela para ele preencher tudo. Joyce, você acabou de voltar de Portugal, onde você lançou esse livro. Por que você resolveu lançar lá? Quais são os teus planos? Esse era um outro planejamento que eu tinha desde lá do lançamento do livro aqui no Brasil em 2016 e não foi possível por N motivos, por diversos motivos naquela época, e eu pude realizar esse sonho agora, né, em 2021. A minha intenção, a convite da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa,
tivemos essa aproximação, eu recebi esse convite para fazer o lançamento lá em Lisboa, sendo essa a primeira parada para o lançamento do livro entre diversos países, e eu espero que seja entre todos os países, quanto mais melhor, entre os países de língua portuguesa. Então, a intenção é que essa seja a primeira parada em Lisboa, fizemos uma semana de lançamento e de divulgação por lá. Que legal! Cheguei ontem, foi incrível, participei de diversos programas da TV portuguesa, interagi com colegas jornalistas portugueses, falando um pouco da nossa cultura, né, da história do livro, mas da nossa cultura e levando a nossa língua portuguesa e fazendo essa aproximação, né, entre autores brasileiros e autores de língua portuguesa de outros países. Então, a intenção é justamente essa, né, que esse seja o primeiro passo entre outros países lusófonos. E eu espero que no próximo, né, no segundo passo, eu já consiga levar o livro para países da África portuguesa, né, a África de língua portuguesa, em breve. E quais estão na mira aí? Onde você está imaginando levar? Conta, qual é o seu sonho, a vontade? Isso, a gente já tem um planejamento com apoio do Consulado Honorário de Guiné-Bissau, aqui em São Paulo, que está me ajudando e me dando suporte nessa empreitada também. O planejamento é para que o lançamento aconteça em Guiné-Bissau, né, em Angola, Cabo Verde e Moçambique. Esses seriam os próximos 4 destinos. Bacana. Joyce, você tem uns marcos importantes na sua carreira de jornalista. Você foi uma pioneira em vários momentos aí da história da TV brasileira. Vamos relembrar pelo menos uns 2 ou 3 aí, que eu acho que é importante. Bom, em 2005, eu apresentei pela primeira vez na Rede Record um jornal em rede nacional, que foi o Fala Brasil. Uau! Em 2003, desculpa, para datas eu vou ficar puxando da memória aqui, vou ficar fazendo essa lembrança. Em 2005, que foi o Fala Brasil, um jornal que até hoje está no ar, né, e que foi uma experiência muitíssimo marcante na minha carreira, depois de ter passado por canais e emissoras menores, sempre com essa intenção de fazer jornalismo, o noticiário do dia a dia. Uhum. Enfim, tive essa oportunidade de apresentar um grande jornal e pela primeira vez estar em contato com o público em rede nacional. Isso foi no Fala Brasil em 2003. Na sequência, em 2005, a convite do SBT, eu participei de uma reimplantação do jornalismo da casa, que passava por uma série de mudanças e lançava alguns telejornais simultaneamente, não? E eu entrei nessa reimplantação em 2005 e fiquei na casa por 12 anos. Saí em 2018. Na sequência, apresentei o debate presidencial. Momento histórico, eu lembro. E um momento histórico na minha carreira. Já estava na TV Cultura e apresentei o debate pela Rede Aparecida. Aconteceu a Rede Aparecida, ela sempre promove, né, os debates, já está na história da emissora. E eles me convidaram para ser a mediadora. Então, eu fui a primeira mulher negra a fazer um debate presidencial. O que foi um marco na minha carreira, foi um momento de me voltar completamente os olhos, a minha atuação, os meus estudos, as minhas pesquisas para o noticiário de política, né? Eu fiz política na PUC em São Paulo como especialização, mas nunca tinha me dedicado exclusivamente, eu nunca fiz a cobertura diária, né, exclusiva de política. Faço na bancada, no dia a dia, né, na editoria, como todas as outras editorias.
e dessa vez eu fiquei um bom tempo, uns 2 meses, cobrindo só editoria de política para fazer o debate presidencial. Foi uma experiência incrível, um aprendizado incrível também, e me incentivou ainda mais para essa necessidade que a gente tem, né, essa responsabilidade enquanto jornalistas de fazer com que as pessoas se despertem, sim, o interesse, né, pelo noticiário de política, porque a gente já está tão desgastado, tão sem energia, muitas vezes, para voltar aos nossos estudos, né, para isso, para a política do nosso país, e muitas vezes se perde, deixa perder o sentido dessa necessidade, né, dessa atenção para a política, e o quanto isso é fundamental e determinante nas nossas vidas em todos os aspectos, porque tudo que a gente faz depende dessas tomadas de decisões, né, das pessoas que nos representam. Então, esse seria um marco super importante, assim, da minha carreira. Que bacana, você tem momentos, já citou aí 3, 4 marcos bem legais. Olha, a nossa audiência duplicou, então é muito bacana. Então, para quem chegou agora, a gente está com a jornalista, escritora, pesquisadora e apresentadora de telejornais, a Joyce Ribeiro. Ela está relançando aqui no Brasil Chica da Silva, acabou de voltar de Portugal, onde lançou o livro lá. E aí já tem várias manifestações. Bom, a Margin Box pergunta, voltou para valer? Bom, voltei para valer, dei uma pausa aí na pandemia, mas já tem mais de 10 lives no ar. A gente agora, por exemplo, está ao vivo há mais de 40 minutos, então se você chegou agora na entrevista, sugiro que depois que acabar a live, volte e veja tudo que nós já falamos, que um papo maravilhoso aqui, estamos aprendendo muito com a Joyce. O Alex aqui no dia, a Joyce é uma gata. Obrigada. Obrigada. Não, são seus olhos. Obrigada, gente. Aí a Maclay Ribeiro diz, você é maravilhosa, Joyce, te acompanha há anos, parabéns. Olha que legal. Fico feliz com os comentários, sempre. O Fabrício Anjos está falando, o Brasil realmente é um país racista, mais racista do mundo. Bom, não sei se é o mais racista, mas realmente nós aqui temos um racismo que a gente, por isso a entrevista hoje, né, para a gente combater, além de contar a história um pouco do Brasil, combater o racismo e mostrar a nossa posição antirracista, né, que a gente tem que ser antirracista, eu vejo assim. Quem mais que escreveram aí? Tem tanta mensagem legal aqui, vindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, enfim. Joyce, então falando isso de racismo e discriminação, te perguntaram aqui, Joyce, você está em que lugar? Você está em alguma emissora? A Mônica Ramalho pergunta. Sim, eu estou todos os dias na TV Cultura, ao meio-dia. Eu estou na TV Cultura desde 2018. E eu fui para a TV Cultura para fazer o Jornal da Noite, que é um jornal com formato diferente, que é um jornal de debate, né? Então, todos os dias a gente recebe 2 convidados, geralmente com visões opostas, né? Com segmentos opostos de linha de pensamento, para que eles debatam e compartilhem com a gente as suas opiniões sobre os assuntos do dia a dia, né, sobre o noticiário. Fiquei 1 ano e meio nesse jornal e agora eu estou no Jornal do Meio-Dia, que é o Jornal da Tarde, todos os dias ao meio-dia. Estou de férias agora, né? Estava lá em Lisboa, fiz essa divulgação em Lisboa durante as minhas férias. Agora ainda tenho um período de férias e volto no dia 26 para a bancada do jornal. Mas estou lá todos os dias no Jornal da Tarde ao meio-dia. Pela primeira vez fazendo jornalismo no horário do almoço, falando com esse público diferente, né? Porque eu sempre fiz ou as primeiras horas do dia ou o finalzinho do dia. E agora estou falando com esse público diferente ali da hora do almoço, comecinho da tarde, e está sendo muito legal.
Muito bom. A Imagem Box falou aqui, puxa, eu estou com o sininho ativado e não recebi a notificação da entrevista. Pois é, o problema não é meu, né? É do YouTube que não está notificando aí todo mundo que nos segue, que se inscreve, que ativa o sino. Esses algoritmos são um perigo, viu? Eles às vezes passam a perna na gente. Enfim, Joyce, você tem quantos anos de jornalismo? Eu estou no jornalismo desde 98. Uau! Desde 98. Então, Comecei fazendo estágio, em 2000 me formei, então eu trabalho em emissoras de TV desde 98. Faz tempo, né? uns aninhos. Essas horas que a gente, quando a gente fala, que para, né, para pensar, gente, faz tempo, algumas décadas, tem muito tempo, passa rápido e E na são tua, e na tua trajetória aí, nesses mais de 20 anos de carreira, 20 anos. pelo fato de você ser preta e mulher, você sentiu preconceito nas redações, assim, por exemplo, ser promovida para um cargo, ou ocupar um horário melhor, ou ter uma função melhor, ou receber mais? Bom, Fábio, você tocou num ponto fundamental, porque onde eu vi o preconceito se materializar nesses anos da minha carreira foi justamente nas oportunidades que eu vi que poderiam ter acontecido antes e não aconteceram. E muitas vezes, quase todas as vezes, eu sabia que a questão era racial, né? Que a ascensão, né, os novos postos, as novas oportunidades, elas não aconteciam em determinados momentos por causa dessa questão racial, por não ter a figura, a gente não tem a figura de uma mulher, não tinha, né? Depois tivemos, ainda em número reduzido, porque temos diversos talentos para ocuparem inúmeros espaços aí dentro da televisão e dos diversos meios de comunicação. Mas eu comecei há 20 anos e a presença de uma mulher negra ocupando um telejornal sozinha no jornal noturno, no telejornal da noite, era impensável, né? Isso não acontecia. Eram pouquíssimos repórteres que davam o rosto, a sua imagem na transmissão das notícias. Eu, adolescente e crescendo, né, assistindo TV, tive pouquíssimas referências, não via mulheres parecidas comigo na televisão, né, que eu pudesse me espelhar. Vi Glória Maria, né, e foi um exemplo para mim. Vi do Cinema Novaes e pouquíssimos nomes, né? Posso citar as duas, mas outras pouquíssimas no universo, né, que nós temos de emissoras e telejornais. Então, eram poucas referências, eram poucas mulheres. Cheguei nas redações, comecei a trabalhar e as oportunidades eram sim reduzidas, e certamente por isso, pelas questões raciais. Entendi. Bom, estamos chegando aqui no final, Joyce. Então, a partir do dia 26 de julho, todo dia na hora do almoço na TV Cultura, as pessoas Todo podem acompanhar. Exatamente. Estou lá todos os dias com meu colega de bancada, o Aldo Quiroga, apresentando as notícias do meio do dia, e convido a todos, o jornal foi reformulado, pensado para ser uma conversa mesmo na hora nesse horário do almoço, com quem está nos assistindo, e temos tido uma resposta muito interessante. Eu estou muito e cada vez mais empolgada com o Jornal da Tarde. Espero que as pessoas assistam e nos tragam o que elas sentem também, né, desse noticiário, porque falar das notícias do dia a dia é difícil, né, Bonfá? A gente não tem coisa boa para falar, não. A gente tem coisa muito difícil para debater, mas a gente tenta, nesse horário, sobretudo, né, fazer da forma mais leve, é difícil, mais próxima, mais humana, né?
possível para a gente tentar entender esse momento que a gente está vivendo, o mundo em que estamos inseridos e conversar, né? Conversar com o telespectador, ouvir o telespectador, falar da redação, mas também ouvir como que essa notícia está chegando a quem está nos assistindo. Bacana. A Mônica Ramalho disse que você é linda, botou um monte de flores. Oba, obrigada, Mônica. A Wanda Arriscado diz aqui, muito bom o Jornal da Joyce. Que legal. Isso que deixa a gente feliz. E a Rafa Rodrigues também colocou, Joyce, você é linda. Obrigada. E aí, por último, a Mônica Ramalho, que te mandou aqui um monte de flores, falou, quero muito ler o livro, então o livro está aqui na minha mão. Chica da Silva, Romance de uma Vida, escrito pela Joyce Ribeiro, pela Geração Editorial. Joyce, como é que as pessoas encontram o seu livro, para a gente terminar? O livro, ele está em todas as plataformas digitais, né, de venda de livros, e pela Geração Editorial é só entrar na página, seguir nas redes sociais, que tem todas as indicações para a compra do livro também pela Editora Geração, pelo site da Editora Geração. E eu quero muito, sempre peço, né, para que as pessoas leiam e me procurem nas redes sociais também para que falem o que achou, porque esse foi o meu primeiro livro, e a alegria do autor é entender como que as pessoas estão sentindo o livro, né? Porque a gente passa 2 anos numa agonia, né? É um trabalho silencioso, né? É, muito e solitário, e eu escrevi no momento que eu já não parei, né, o trabalho na TV para escrever o livro, então fiz as 2 coisas simultaneamente e já tinha minhas filhas e a casa, enfim. Foi um trabalho muito solitário, das madrugadas, e depois que vejo o trabalho nascendo, eu quero saber o que as pessoas estão sentindo dessa. Como é que elas te acham nas redes sociais? Quais são suas redes? No Instagram, Joyce Ribeiro Oficial. E no Facebook, Joyce Ribeiro me acha. Pronto! Joyce, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, pelo seu carinho. Muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Que bom, eu que agradeço o convite, Bonfá, muito obrigada por me receber aqui no seu bate-papo, adorei a nossa conversa, a gente tem que falar cada vez mais, né, das nossas questões, do nosso Brasil, e é conversando que a gente se entende mesmo, não tem outra forma de se entender. E parabéns pelo seu trabalho, muito bom te ver bem recuperado, cheio de energia, e que assim seja daqui para melhor. Obrigada. Se Deus quiser. A todos que nos assistindo, um beijão. A Selma colocou aqui, você é linda demais, e parabéns pelo seu talento e profissionalismo. Ai, obrigada, isso me enche o coração. Obrigada mesmo, vocês que são incríveis. Viva! Gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelos comentários, pelas curtidas, os compartilhamentos. A gente vai encerrando aqui essa entrevista e se vê numa próxima live, agora sempre falando de diversidade, inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos. É o novo ping-pong com Bonfá e pós-pandemia, tratando desses temas urgentes. Muito obrigado aí pelo seu carinho e a gente se vê na próxima live. Joyce, um beijo grande, um beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, adorei. Tchau, tchau. Viva!